Boa tarde, pessoal. Como prometido, esta é a segunda parte da origem do Criador. Tem muitas coisas que eu vi que não vai dar para relatar, porque algumas coisas são até repetitivas, são situações diferentes, mas na aparência física de tudo que acontece é igual. Como são milhões e milhões de anos, não dá para ficar contando todos os detalhes, porque são muito detalhados. São tudo real, eu vi real. Né? Você imagina 8 horas de sono, a qual você não lembra nem 5 minutos. Você imagina você lembrar tudo isso, ainda mais de muito tempo atrás. É meio estranho de dizer, eu ainda acho uma coisa muito estranha. Mas voltando, né? Quando ele terminou de fazer esse sol ficou pronto, depois de muita explosão, muito calor, eu comecei a derreter, ele entra no sol. E quando ele sai em forma de um raio, mas eu vejo tudo devagarzinho, como se ele estivesse andando, né? É esquisito, eu vejo em câmera lenta, mas ele na verdade está numa velocidade terrível. É tanta velocidade que eu sou jogada para trás do vidro e fico pregada igual uma lagartixa. E ele desce dentro do... Desce não, ele entra no planeta, porque está na nossa frente. Então ele entra, eu já vi ele de costa, então eu fico pregada de costa para ele. E a atração é tão forte dele me puxando com aquela velocidade que os meus músculos do meu rosto, meu cabelo, minha perna, parecia que ia se quebrar. Eu tremia assim, o rosto, eu sentia repuxando. Aí eu fiquei assim, na sensação que eu acho que eu sei como é que os astronautas da NASA se sentem quando saem de dentro da Terra, porque o negócio treme, chacoalha e te puxa com uma violência terrível, e você sente aquela atração cada vez mais, parece que está te esmagando, né? É uma pressão terrível. E ele entra dentro do sol, eu já estava pegando fogo, já estava me sentindo quente. Imagina a sensação de entrar dentro do sol, já era pior, porque sem entrar eu já estava cozinhando, você imagina entrando dentro dele. Então, depois que passa aquela, vamos dizer, turbulência, né? Porque eu não sei como que é uma turbulência, mas o negócio é terrível. E ele entra dentro do sol naquela velocidade, eu vejo nuvens, fumaça, fogo, raio. Eu sinto o vento, eu estava presa dentro de uma bola, mas eu sentia e via tudo. Apesar de estar de costa e com medo, desesperada, chorando e gritando muito, pedindo para ele parar, e ele não parava. Eu ficava assim: agora vai morrer nós dois, vai morrer você e vai morrer eu. Se nós não estamos mortos, agora nós vamos morrer. E quando eu desprendo da bolha, né, que eu fico assim mais solta, como passou aquela pressão, eu sento, né, chorando muito, porque é muito quente, gente. Vocês não têm noção como é a sensação de estar sendo queimada, cozinhada, derretida. É uma sensação horrível, um calor insuportável. E depois de algum tempo de eu estar chorando, eu percebi que eu não morri. Nem ia morrer, mas isso demorava muito, porque é muito tempo, entende? É um tempo que é longo e ao mesmo tempo é rápido, e não é bem assim. Eu não sei como explicar esse tempo, é um tempo muito estranho. A única coisa que sempre ficou na minha mente é que o tempo lá é muito estranho. E eu percebi que a criatura estava admirando a lava quente. Esse planeta, ele era praticamente todo vermelho. Ele praticamente não, ele era vermelho, porque a brasa era vermelho, o fogo era vermelho, a lava era vermelha. Era explosões, é como se fossem milhões de vulcões, tudo junto, explodindo, saindo raio, raio mesmo, raio de tempestade, furacões, labaredas de fogo, túnel de fogo, aquilo subia numa velocidade, tipo geis, não tem, mas uma velocidade que eu acho que até saía de dentro daquele sol. Era uma coisa, uma sensação horrível. Eu sentia aquele vapor, aquele calor passar por dentro de mim e ir embora, né? Logo eu me acalmava e falava: não, eu morri, né? Deve ser uma forma de ser torturada, é um tipo de tortura, né? Isso que eu imaginava. Então, essa sensação é terrível. Pior que não foi só uma vez, aconteceu muitas vezes, porque ele entrou em muitos sóis. E eu percebi que eu não morri, nem ele morreu, fiquei concentrada olhando o que ele estava fazendo. Ele
pôs os pés nas lavas. Incrível é que ele não tinha mais o brilho, eu já pude ver de frente, né? Eu pude ver ele de frente, assim, olhando. Ele não estava mais com aquele brilho. Eu vi a forma dele como se ele fosse de vidro, uma criatura formada de vidro. Um vidro que eu não tenho, eu não sei como é um diamante, mas é um vidro assim como se fosse uma espécie de espelho brilhoso. Eu vi ele, a forma física dele, eu percebi o nariz, a boca, os olhos, a orelha, as mãos, as unhas, mas era todo de vidro. Ele não estava mais com aquele brilho, com aquela coisa, ele estava como se ele fosse um vidro. E aí sim, eu fiquei mais apavorada ainda. Eu falei, pronto, aquela criatura é toda feita de vidro, vai morrer. Agora ele vai morrer, ele vai derreter ali e vai virar vidro. E eu não conseguia, assim, raciocinar de outro jeito. Porque eu achava que eu estava morta e estava sendo torturada, né? Então, é meio surreal. Eu tinha hora que eu não acreditava. Tinha hora que eu falava, não, isso só pode ser um pesadelo. Isso é coisa da minha imaginação. Eu tô vendo demais, né? E aquilo não tinha jeito de eu acordar, né? Então, tinha que aceitar que eu morri mesmo. E nisso, ele põe os pés naquele trem fervendo, escaldante, pega a lava com a mão que escorre assim nos dedos dele, assim, aquele trem quente, fervendo. Ele entra dentro, ele passa no rosto aquela coisa que parecia um metal líquido, não parecia ser um fogo, não parecia ser uma terra pegando fogo, parecia ser madeira, ferro, o brilho era como se fosse ferro. É muito estranho de falar para vocês esse tipo de fogo que tem dentro desse sol vermelho, mas as brasas eram vermelhas, a labareda de fogo era vermelha, era praticamente tudo vermelho, né? Você vê, ele brincava com aquilo como se fosse criança, né? Até mergulhar dentro daquele mergulhou e aquilo eu vi escorrer pelo corpo dele, que estava totalmente transparente. E isso eu não vou dizer para vocês que foi questão de horas, de alguns minutinhos, ele ficou ali, não, ele ficou ali foi muito tempo brincando com aquilo. Ele sentava, ele apreciava como se fosse uma novidade, entendeu? Tudo era uma novidade dentro daquele fogo infernal, era uma coisa, né? Eu via os raios entrar dentro dele, sair. É estranho de dizer, uma confusão, o clima ali dentro não tem vento frio, é tudo fogo, para falar a verdade. Você fica numa parede de fogo, você vê um geyser de fogo, um tufão de fogo, uma tempestade de fogo e raio, é umas explosões, é muito barulho, muita, sabe, aquela turbulência, o tempo todo aquele barulhão, era uma coisa assustadora, gente. Vocês não têm noção como era assustador aquilo. Então ele saiu dali, né, depois de muito tempo, ele sai para o espaço novamente, lá vai eu de novo, pregado igual uma lagartixa, até sair de dentro do sol. E nesse espaço que ele vai tão rápido que eu vejo em câmera lenta que é assustador. Por quê? Porque eu fico pregada igual uma lagartixa, tudo treme, meu corpo é repuxado para trás, eu fico assim numa sensação de uma pressão muito grande. É raio, é tempestade, é trovão, é barulho, é explosão, é tudo junto e a gente quer fechar os olhos e não consegue. Se eu saísse de olho fechado, beleza, meus olhos acho que afundavam para dentro, meus olhos acho que pregavam lá atrás do cérebro, mas não, eu ficava com os olhos abertos, eu queria ver e isso era mais do que assustador. Então, depois que a gente sai dali de dentro daquele sol, ele faz outro sol e mais outro, e mais outro, e mais outro, numa distância a qual eu podia ver uma estrela. Cada sol de um para outro era uma estrela e fomos em todos os sóis. E nenhum desses sóis ele fez da mesma cor. Tinha um sol branco, um amarelo, vermelho. Acho que nem tem cor para mim falar para vocês. São todas as cores que você imaginar tinha o sol. Inclusive o sol negro, que era um sol muito bonito. É como se fosse uma bola de carvão, mas por dentro ele está sempre queimando, né? E ele fez tudo da mesma forma, usando aquele pó verde que que existia lá, né? Ainda existe até hoje, eu acho, né? Se esse sonho for real, ainda existe esse pó esverdeado.
Ele tem uma cor de oliva. Isso eu não vou esquecer nunca. Então ele sempre fazia a partir daquela poeira, ele magnetizava ou ele eletrificava, sei lá o que ele fazia. Só sei que saía raio da mão dele, aquilo se grudava e começava a gerar numa velocidade. E aí ele levava e colocava nos seus devidos lugares. A primeira ele arremessou. Essa ele já não arremessou, ele já pôs no lugar. Depois de muito milhões de tempo ele fazendo só sol, eu não aguentava mais entrar dentro do sol, de tudo quanto é cor. Eu percebi que ele fez um círculo. Eu não tenho dimensão assim de tamanho, mas eram coisas, eram sóis, vamos dizer assim, gigantescas. Eu não tenho com o que comparar, mas era tudo colossal, era muito, muito, muito grande. Esse sol ele colocou numa posição que de uma para outra eu via uma estrela pequena. Então todos eles, quando você chegava num lugar, você via uma pequena estrela, mais ou menos assim. Quer dizer que eram muito distantes um do outro, mas eles eram gigantescos. Era muito grande, era colossal aquilo. E então eu percebi que nós estávamos bem no centro. E aí eu comecei a olhar em volta e percebi que ele fez um círculo com esses sóis. E mais uma vez ele ficou horas e horas e horas fazendo aquelas bolinhas de luz novamente, né? Mas ele não fez só uma, ele fez milhares dela. A roupa dele, como era um corpo todo de luz, né? Uma luz que não tem como explicar, porque não tem como comparar, né? Ele fazia aquelas bolinhas e colocava assim como se colocasse dentro de uma camisa. Ele ia colocando, mas ele fez muitas delas, ficou muito tempo fazendo aquilo. E não vou dizer para vocês que isso foi horas ou uns minutinhos, que não foi muito tempo. Depois que ele fez todos esses sóis, que deu para ver que são milhares de sol formando um grande círculo, né? Então a gente não, né? Ele sai e eu saio atrás, né? Quando ele sai, ele se levanta e vai de uma vez. E eu sou novamente arremessada para trás. Eu não conseguia me acostumar que quando ele ficasse de pé, ele já saía correndo. Na verdade, ele nem corria, ele andava em cima daquela poeira verde, mas eu via ele em forma de uma luz de raio, né? Eu só via o rastro. E tudo que eu via era devagar. Dentro da bola eu via tudo câmera lenta, menos ele. Ele era o único que se movimentava rápido. E é muito estranho de falar isso, mas é esquisito, eu não tenho com que comparar. É como se meus olhos fossem uma câmera lenta e tudo que está acontecendo na hora real, no momento real e com muita velocidade. É muito esquisito isso. E então nós chegamos, como a gente chegou num determinado local, onde eu continuava vendo um círculo de estrelas, que eu não sei dizer bem como. Só que ao invés de eu olhar para frente e olhar para os lados, agora eu vi aquele círculo de estrelas para cima, como se eu estivesse dentro de um planeta olhando aquilo, né? Então eu não via mais aqueles sóis na direção dos meus olhos quando eu girava dentro daquela bola. Agora eu vi ela para cima. E justamente nessa hora ele tirou uma pequena bolinha, bem pequenininha, e ele magnetizou ela novamente, né? Onde aquela poeira começou de novo a aglomerar. Falei, pronto, vai fazer outro sol. Agora ele fez um círculo em cima, vai fazer um círculo embaixo. Porque toda a direção que eu olhava nos meus olhos era tudo escuro. Mas agora não era tão escuro porque eu via as estrelas, mas ainda era escuro, uma escuridão terrível. Então quer dizer que eu abaixei, ele abaixou, ele ficou embaixo olhando para cima, aquelas estrelas gigantescas, né? Porque eu via pequena ainda, e elas eram pequenas, mas quando a gente chegava perto, ele parecia um pontinho diante daqueles sóis, tanto é que ele nem tinha brilho diante daquilo lá. E então ele fez aquela bolinha, começou de novo. Trabalho dela, que como eu disse para vocês, tudo vai aglomerando, a poeira vai derretendo, aquilo vira ferro, vira terra, vira rocha, vira, sei lá o que vira um monte de coisa, aquela, sabe, aquilo magnetizado, parece que ela vai se transformando, mutando. É muito confuso porque eu não entendo de química, eu não sei dizer a reação de um elemento com o outro.
mas formava tudo junto, esquentava, esfriava, derretia, explodia, aglomerava, partia, é uma confusão danada. Então, depois de muito tempo, aquilo foi crescendo. E ele ficava sentado observando, ele não ia lá, ele ficava só olhando aquilo. Observava horas e horas e horas até aquilo crescer, gente. Não tem nem noção, não tem nem como dizer o tempo. É muito tempo. Muito, muito, muito tempo mesmo. Né? Até que deu para perceber que era um planeta tipo a Lua, vamos dizer assim, a gente não tem imagem da Lua, que você só vê terra, e o resto é escuridão, pois era daquela forma. Só que não tinha rocha, não tinha buraco, era só terra, o planeta todo de terra, eu me senti como se eu estivesse dentro da Arábia, lá no meio da Arábia, do desertão, só areia, não havia nada, nada, nada. E o espaço completamente escuro. Então eu tive a sensação que eu estava dentro da lua, porque você olha para frente, olha para trás, não tem nada, a não ser a escuridão, e para cima você via as estrelas, né? E ele ficou horas e horas depois desse planeta de muito tempo pronto, ele deitou e ficou olhando para cima. E isso demorou muitos milhões de anos, que eu acho que eu envelheci, morri, nasci de novo e ele ainda estava lá olhando. Ele brincava com aquela areia, ele se deitava, ele adorava ficar naquele local. Ele praticamente acho que se apaixonou pelaquela areia, mas a escuridão ainda era a escuridão. Aquele planeta só tinha a luz dele e a da estrela, mais nada. Então, onde ele clareava, que ele andava ali, era escuro, era só a luz dele. Então, eu percebia que era só areia. Se ele deitava, né, com a mão na cabeça, assim, ele gostava de deitar assim, ficar olhando para as estrelas. Eu sempre abaixava, ficava do lado dele. Se ele ficasse de pé, eu ficava na altura dele. Mas imagina o meu tamanho. Meu tamanho é desse tamanhozinho, pequenininha. E dentro dessa bolinha, eu ainda estava lá dentro menor ainda. Então eu me sentia sempre uma formiga, vendo aquela coisa estrondosa, gigantesca, colossal ali. Então eu nunca imaginei que aquela criatura fosse o nosso Criador. Eu nunca pensei em nenhum momento. Eu só fui pensar que aquele ali seria o Criador do universo muitos milhões depois. E isso eu vou contar na terceira parte, o que aconteceu nesse planeta, né? Na próxima parte eu conto para vocês. Então até logo e até mais.